Oi, gente! Tem um assunto muito recorrente que vocês têm muita dúvida e que entra toda semana na caixinha de perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre libido? Vem comigo! Eu sou a doutora Fábio e vou te trazer para esse mundo da ginecologia de uma forma bem simples. Bom, eu vou começar pontuando, gente, a diferença entre libido masculina e libido feminina. Por que isso é tão importante? Porque as pacientes no consultório, as mulheres de forma geral, elas tendem a comparar a sua libido com a libido do parceiro. Ai, Fábio, o meu parceiro tem vontade sempre e eu não tenho vontade. Ai, Fábio, o meu parceiro é só ver que tem vontade e eu não. Eu sou normal? Afinal de contas, a gente é normal? E até vou introduzir aqui uma pergunta até para um futuro vídeo. Afinal de contas, a gente precisa repor testosterona, precisa repor hormônio masculino? O que vocês acham? Então, vamos lá. A libido do homem, ela é basicamente linear. O que quer dizer isso, gente? O homem, ele vê e ele tem vontade. Isso é muito claro quando a gente avalia, por exemplo, a pornografia. Quem consome pornografia, onde a gente vê o nu feminino, são os homens que gostam de mulheres. E quem consome a pornografia com o nu masculino? Geralmente são os homens que gostam de homens. Dificilmente a gente vai ver uma mulher interessada em ver pornografia de homem nu, pornografia masculina. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não é programado para ficar admirando e se excitar vendo genitália. Enquanto o homem passou um popô, passou um peito para um lado, ele já pode se excitar. A libido feminina, ao contrário da masculina, então, que é linear, a gente chama de resposta circular. O que quer dizer isso? A libido feminina precisa de uma série de outras coisas para ser desencadeada. No início dos relacionamentos ou quando os parceiros não moram juntos, a libido feminina também é linear. Por isso que a gente vê as pacientes relatarem que no começo a libido era de um jeito e agora é de outro. Então, a libido feminina pode se comportar de forma linear, que nem a libido masculina, nos 2, 3 primeiros anos de relacionamento, especialmente quando os parceiros não moram juntos. A partir do momento em que a mulher tem uma estabilidade, que moram juntos, ou que o relacionamento cruza a barreira dos 2, 3 anos, a libido feminina deixa de ser linear e assume o seu modelo definitivo, que é a resposta circular. O que quer dizer isso? A mulher pode estar com vontade de ter relação, mas se o parceiro faz uma coisa que não agrada, ela vai perder totalmente a vontade. A libido feminina depende de uma série de outros fatores. Ela tem que estar bem com ela mesma, ela não pode estar se sentindo inchada, ela não pode estar com dor de barriga, ela não pode estar pensando no trabalho, ela não pode estar pensando nos filhos, ela não pode estar preocupada com outras coisas, porque outras coisas interferem no desejo sexual. Para a mulher, não basta ver o parceiro, ver a genitália do parceiro para que se desencadeie a libido. E muitas mulheres acham que tem diminuição de libido, quando na verdade no relacionamento longo a gente só considera diminuição de libido a mulher quando estimulada não tem vontade. Vou explicar para vocês o que é, tá? A maioria de nós acaba tendo muita preguiça sexual. O que é isso? O parceiro vai lá, tenta estimular a mulher e ela tá com muita preguiça, tá cansada do dia a dia e acaba não evoluindo, porque se ela evolui, se ela ultrapassa essa barreira da preguiça, ela acaba gostando e flui tudo normalmente. Então é muito importante a gente saber diferenciar diminuição de libido, que a mulher mesmo estimulada não vai ter vontade, e a paciente que tem só preguiça sexual, tá? Então, dito isso, libido masculina, basicamente linear para a vida toda, libido feminina, linear nos primeiros anos de relacionamento e quando não moram juntos, e adquire esse modelo circular quando a gente mora junto ou quando o relacionamento passa dos 2, 3 anos, tá? Outra coisa muito importante para a mulher, em termos de libido, a gente sabe atualmente, é que ela tem que conhecer o próprio corpo. Muita mulher ainda não sabe como funciona a sua genitália, por incrível que pareça, tá? A descrição do clitóris, né, como a gente conhece atualmente, é recente. Há alguns anos atrás, a gente não conhecia muito bem como funcionava a estrutura do clitóris. Hoje a gente sabe que o pênis e o clitóris são órgãos que têm a mesma função, com a diferença que o clitóris é aquela coisinha que fica ali no topinho da vulva e o pênis
estimulado pela testosterona intraútero, né, acaba formando o falo, que é maior. Se a gente usar a testosterona no clitóris, ele vai adquirir um tamanho maior também, gente, porque ele tem receptor de testosterona, tá? Então, o pênis é o órgão que vai ser diretamente estimulado na relação e o clitóris também tem que ser diretamente estimulado pré-relação, nas preliminares e durante a penetração. Então, a importância da gente conhecer a genitália. Vai ter um vídeo só sobre isso, tá, gente? Só mostrando a estrutura de pênis e clitóris para vocês verem como eles são homólogos e análogos, tá? Pênis e clitóris, tá? Outra coisa para falar para vocês sobre, então, a libido. Como é que a gente faz, então, se a libido do homem é linear, é visual, e a libido da parceira vai ser circular? Como é que a gente vai fazer para isso se interligar e esse relacionamento funcionar sem que nenhum dos dois fique insatisfeito, tá? O que a gente diz muito? Os homens, por exemplo, assim, os grupos de WhatsApp dos homens, eles passam o dia inteiro se mandando aqueles memezinhos que todos remetem à pornografia, gente. Chegou no final do dia, o marido, o parceiro, o namorado, ele já recebeu uma quantidade de estímulo sexual absurda. Ele já pensa naturalmente em sexo. Ele recebeu aquele monte de memezinho de peito, de bunda, ele fica sendo estimulado o dia inteirinho a respeito. Ele vai chegar em casa de noite, é óbvio que ele vai estar pronto. Em compensação, a mulher, ela consegue passar um dia inteiro, né, gente, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, sem pensar uma única vez em sexo. Qual é a importância da gente pensar e falar sobre sexo? Se o cérebro for estimulado nesse sentido, vai chegar de noite e vocês vão ter vontade, não vai ser um botãozinho de on e off, tá? De ligar e desligar, porque a gente não funciona assim. Então a mulher, durante o dia, ela tem que se programar para pensar em sexo. Que nem a gente se programa para beber água, né? Para criar o hábito de beber água, a gente tem que ter o hábito de pensar em sexo, tá? E ajuda muito se vocês tiverem algum conto erótico no celular de vocês, se vocês comprarem livros que tenham essa parte sensual, erotizada, que fale sobre o estímulo nessa parte sexual mesmo, que descreva cenas quentes, e que também vocês acessem. Hoje em dia nos streamings tem os romances apimentados. Vocês procurem nas plataformas filmes, séries, documentários, né, que falem a respeito de sexo. Gente, pensar em sexo, pensar em cenas eróticas, fantasiar, faz parte do jogo sexual. E é muito importante que vocês tragam isso pro dia a dia de vocês. Se vocês não pensarem em sexo nenhuma única vez durante o dia todo, vai chegar de noite e vocês não vão ter vontade de fazer. Outra coisa muito importante é conversar com o parceiro a respeito disso. O parceiro tem que saber como funciona o desejo feminino, até para não criar aquela cobrança. E o parceiro tem que saber que, se ele quiser chegar lá com a parceira, ele vai ter que começar no bom dia. A gente brinca, né, que o sexo começa no bom dia, né? Tem que ter harmonia entre o casal, né? Não é um fazer exatamente o que o outro quer, mas ter uma harmonia entre o casal e fazerem coisas apimentadas durante o dia também. O parceiro pode mandar alguma mensagem para a parceira, conversar com ele a respeito disso. Ai, como tu tá bonita hoje, né? Esse tipo de coisa estimula muito o cérebro feminino. Então, conversar com o parceiro tem que saber como funciona a libido feminina para não dar nenhum tipo de atrito, e vocês também saberem para estimular o cérebro de vocês durante o dia. O nosso maior órgão do desejo é esse aqui, é o cérebro, tá, gente? Então, pensar, ler, sentir, tentar sentir as sensações durante o dia. Lembrar que a perereca existe, não deixar ela escondidinha só para fazer xixi o dia inteiro. De vez em quando dá uma pensadinha, dá uma focada. Gente, se a gente pensa nela um pouquinho, ela já acorda. Então, pensar lá na perereca também durante o dia. Conversar com as amigas sobre sexo também é importante. Tem um grupo de amigas mais próximas que vocês possam conversar uma coisa, conversar a respeito, que nem a gente troca receita, que nem a gente fala dos filhos. Conversar sobre sexo com as amigas também ajuda bastante. Então essa é uma dica bem importante, tá? Pensar e trazer o sexo pro dia a dia. Não só deixar para aquela hora que vai deitar na cama, que tu não vai ter vontade de fazer de jeito nenhum, tá? Outra coisa que a gente pode falar, que eu brinquei com vocês ali no início, da reposição de testosterona, que a gente não recomenda para paciente na pré-menopausa, tá, gente? Deixar isso bem claro, mas é pensar no método contraceptivo, na escolha do contraceptivo.
Hoje a gente sabe que as pílulas que têm um perfil mais antiandrogênico, o que quer dizer isso? As pílulas que diminuem os hormônios masculinos circulantes da gente, essas pílulas, ao diminuírem a pequena quantidade de testosterona que as mulheres têm habitualmente, elas vão interferir para menos, sim, no desejo sexual. Contracepção também que interfira totalmente na nossa ovulação, por exemplo, o implante de etonogestrel no braço que a gente usa, né, que é um método extremamente confiável, que protege muito contra a gestação, mas ele é 100% anovulatório, né, ele não deixa a gente ovular. Ao não permitir que a gente ovule, tende a diminuir também a libido, tá? Pensar então na escolha de métodos que usem progesterona como levonorgestrel, que é a progesterona que menos interfere na libido. Aí entra o DIU, né? Entra muito bem o Mirena, o Cailina, o DIU de cobre e prata para as pacientes também. Mas lembrar que os DIUs hormonais liberam 80 a 100% dos ciclos ovulatórios. Tá, gente? Então ficar ligada na escolha do método contraceptivo. E escolher um método contraceptivo, porque a gente sabe também quando a paciente tem medo de engravidar e não usa um método contraceptivo, ela não vai conseguir relaxar e não vai querer ter relação, porque ela tá sempre com aquela ameaça, com aquele medo de que ela possa engravidar. Então, gente, fazendo um resumo aqui. Então, libido masculina linear, libido feminina circular. Pensar que várias coisas interferem na libido feminina, mas que ajustar a contracepção e trazer o sexo pro dia a dia vai ajudar muito o casal, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, fica aqui com a gente, né? Muita coisa legal vem por aí ainda. Eu prometo um vídeo sobre as duas genitálias, fazendo uma comparação direta para vocês entenderem melhor o que é o pênis, como ele funciona e como funciona o clitóris e como eles têm exatamente a mesma função do ponto de vista sexual, e contar para vocês ponto G existe, como é que estimula o clitóris. Vamos conversar sobre tudo isso aqui no canal nos próximos vídeos. Eu espero vocês. Um beijo!